Fala aí, gente. Vamos abordar agora um assunto interessante que é o magnetismo, né? Vamos começar com uma introduçãozinha do que é esse tal de magnetismo. Magnetismo faz parte da nossa vida porque a gente, enfim, já brincou com um ímã algum dia, né? Com dois ímãs, vendo se eles se atraíam ou se repeliam. Ou pelo menos pegamos um ímã e colocamos na geladeira. Isso é bem comum, né? Agora, por que que o negócio cola na geladeira? O que que a geladeira tem de especial? Por que que quando eu coloco na parede não cola? Por que que outros objetos que eu coloco na geladeira também não colam? Então tem alguma coisa de especial nisso daí, né? Veja aqui que você tem uma pessoa que está brincando ali com bolinhas, né, de ímãs. Aqui, ó. Você vê que eles conseguem fazer várias coisas estranhas, ó. Um sendo atraído pelo outro ali, se movimentando, eles se juntando ali, ó. Você formando uma pilha deles porque eles, vamos dizer, se colam. Então tem várias situações que você já viu de alguma forma na sua vida, mesmo que não seja exatamente igual. Veja na geladeira que também, ó, ímãs que foram colados ali. Também nada de anormal. Bem comum. Agora, como que essas coisas acontecem, né? A gente vai ver agora. Uma coisa importante que você vai perceber é que quando você fala do magnetismo, não é exatamente igual quando você fala, por exemplo, da gravitação. A gente sabe aqui que um corpo que tem massa, ele cai em direção à Terra, porque a Terra também tem massa. Um atrai o outro. É sempre atrativa, tá? Massa e massa. Só que no caso do magnetismo, você tem uma coisa um pouquinho diferente disso. Você tem polos, né? Tal do polo sul e o tal do polo norte. Veja aqui na animação que polos iguais se repelem. Por isso que o norte espanta o norte e o sul espanta o sul, ó, porque eles se repelem. Quando você olha aqui para polos opostos, já ouviu falar que os opostos se atraem? É basicamente isso mesmo. Você tem o norte com o sul. O que acontece com eles? Eles se juntam. Exatamente como você já viu várias vezes em ímãs, quando você brinca com um e o outro. Então, esse lance de você pegar dois ímãs, de um lado, eles atraem, e quando você vira, eles começam a se repelir, não querem se juntar, é por conta disso. É porque você sabe que se está repelindo, é porque é norte com norte ou sul com sul. E se está atraindo, é porque é norte com sul. Veja que ímãs quebrados, isso é muito interessante, não formam monopolos. Por exemplo, se eu tenho um cara que é norte, de um lado, do seu outro lado ele é sul, isso não quer dizer que eu vou quebrar ele aqui no meio e de um lado eu vou passar a ter uma parte norte e uma outra parte sul. Isso não acontece. Isso aqui definitivamente não acontece. Porque você teria dois monopolos magnéticos. Na verdade, os ímãs são dipolos, ele tem dois polos. Se você quebrar esse ímã gigante aqui, ó, o que que você vai ter? Um norte grande e um sul grande? Não. Você vai perceber que ele vai ter ó, um pedaço que vai ser norte-sul e um outro pedaço que vai ser norte-sul. Então você repara que ele se reorganiza, se rearruma e passa a ter dois novos dipolos. Se você continuar quebrando ele aqui, ó, em quatro partes, em oito partes, você vai ter pequenos ímãs que são todos dipolos, norte-sul. Tá? Então nunca vai acontecer de você ter norte e sul isolados. Tá? Então, muito cuidado com isso, como foi falado, diferente da gravidade, aqui sim permite que você tenha atração e repulsão. Na gravitação, ó, você está vendo ali a Lua sendo atraída pela Terra, porque ambos têm massa e ambos se atraem. Você não tem um conceito de massa negativa, alguma coisa do tipo que você poderia ter massa atraindo e repelindo. E aqui, ó, sempre vai em direção ao quê? Ao centro da Terra. Se você largar qualquer coisa em qualquer lugar, não importa onde, a coisa sempre vai cair em direção ao centro da Terra. O ímã não funciona assim. O magnetismo como um todo não funciona dessa forma. Primeiro porque tem atração e repulsão, tá? E segundo que o formato dessas linhas de campo são diferentes. Você viu ali que na Terra sempre vai atraindo ali em direção ao centro do corpo, no caso da Terra. Uma coisa radial. Já no caso de um ímã, por exemplo, um ímã tradicional em barra, você vai ver que é uma coisa bem diferente. Repara aqui, ó, nessa primeira imagem, que você tem um ímã. De um lado ele tem o norte, do outro ele tem o sul. Repara que as linhas de campo pelas setas, você vê isso, elas sempre saem do norte e vão em direção ao sul. E sempre tentando fazer o menor caminho possível, tá? Então você repara que
esses aqui da borda, ó, eles tendem a ir para o sul. Só que os mais afastados aqui, ó, um pouquinho, eles tendem a fazer o quê? Dar um baita voltão até chegar ao sul. Então você vê que ele tem um formato, né, bem peculiar, onde as linhas de campo vão saindo do norte em direção ao sul, fazendo o caminho mais fácil possível, o caminho mais, o menor caminho possível. Então você vai ter linhas de campo, por exemplo, que vão passar lá bem distante, porque tem outras no meio, né, atrapalhando, vai dar um baita voltão, mas vai do norte para o sul. Nunca esqueça isso, então. Note aqui também que você tem uma animação que mostra isso, como você pode ver aqui. Ó, as linhas de campo estão saindo do norte, elas estão dando a volta e estão chegando sempre ali no sul. Você vê que há uma concentração muito grande, ó, aqui no norte e aqui no sul de linhas de campo. Perto dos polos é uma concentração muito elevada. Por isso que você vê nessa imagem também aqui, ó, alta concentração aqui no norte e alta concentração aqui no sul, tá? Porque você tem muitas linhas saindo e muitas linhas chegando. Se você observar aqui essa imagem bem interessante, né, você vai notar que você tem exatamente aquilo, só que de verdade. Se você tiver um ímã e você colocar ali limalha de ferro, sabe? Se você pegar o ferro e você usar uma lixa, alguma coisa do tipo, que você consiga fazer limalha, fazer uns pozinhos de ferro, ou até se você queimar o bombril, né, você consegue a partir daquilo lá também extrair a limalha de ferro. Você vai notar que se você jogar em cima ali onde você tem um ímã, as linhas de campo elas vão ficar bem definidas. Como você pode ver na imagem, olha como é que é bem definida. Aqui você tem um polo, aqui você tem outro polo. Como você viu nas imagens, perto dos polos a concentração é muito grande, porque tem muita linha saindo e muita entrando. Então, se, por exemplo, aqui à direita você tem um polo norte, você vê que você tem as linhas de campo, ó, todas fazendo isso aqui, ó, indo de um lado para o outro, indo do norte para o sul. E aquelas mais distantes, ó, vão estar fazendo isso também, ó. Elas vão dar um voltão aqui e vir até o sul. E é curioso isso aqui, ó, essa animaçãozinha que você vê, uma coisa parece que está viva, né? Mas não está viva. Na verdade, isso aí é a limalha de ferro, só que em grande quantidade. E você se pegar um ímã e ficar mexendo num ímã, o que vai acontecer? Essas linhas de campo vão ficar se mexendo, vão ficar se reorganizando, né? Porque elas são bem definidas assim, porque está parado, como você está vendo na imagem. Mas se você ficar mexendo, o que vai acontecer? Você vai ter as linhas de campo em diferentes direções e vai te formar algo que parece um espinho, né? Como se ela tivesse, às vezes, saindo assim, ora parece que vai estar saindo mais para cá. Por quê? Porque você vai estar mexendo, girando, né? Ora vai estar mais próximo do Polo Norte, ora vai estar no meio do caminho, ou mais próximo do Sul. Então é interessante. Bom, vamos falar agora sobre atração magnética e repulsão magnética. Veja que, em relação às imagens agora com seus campos magnéticos, veja que na atração magnética, olha o que a gente tem aqui. A gente tem dois ímãs. Um norte voltado para um sul. Então a gente já sabe que norte com sul são diferentes, atraem. Olha como é que isso aqui atrai. É claro que você vai ter aqui, ó, linhas de campo saindo do ímã para ele mesmo. Ou seja, aqui do norte, ó, vai para o sul, do norte vai para o sul. Mas como o ímã está muito próximo do outro, a grande concentração vai existir entre eles. Então você vai ver ali, ó, uma grande concentração de linhas indo do norte para o sul, do norte para o sul, do norte para o sul. Você vê que a concentração é bem elevada aqui, ó, muito elevada. Isso ocorre porque é atração. E se você pegar dois ímãs de verdade, como está aqui na imagem, ó, veja que você tem o norte do lado direito e o sul do lado esquerdo. Note como você de fato tem linhas aqui, ó, que saem do norte para o sul do próprio ímã, ou que vão do norte para o sul aqui no próprio ímã. Mas a grande concentração aqui entre eles, ó, é como na imagem de cima. Você vai ter ali uma concentração de coisas indo do norte para o sul, de linhas de campo indo, que faz ficar muito lotado ali de linhas de campo. Veja aqui na animação também, ó, uma pessoa aproximando dois ímãs com polaridade diferente, algum é norte, algum é sul, você vê que vai acontecer atração. Mas olha só as linhas de campo ali, ó. Elas vão se aproximando, aproximando, aproximando até ficar lotado aqui, ó. A atração ser muito grande, quando for muito grande, cola. Né? Então é exatamente o que a gente viu. As linhas estão afastadas e elas vão se aproximando, 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 até que se juntam. Já na repulsão magnética, observe, bem diferente. Como o norte não gosta do norte, eles não vão querer se atrair. Eles vão querer que as linhas de campo passem mais distante uma da outra, né? Então você vai perceber aqui, ó, que a linha de campo não vai do norte para o sul, porque não tem sul. Elas vão querer ir do norte para o sul do mesmo ímã. Supondo que aqui desse lado, ó, você tem um sul
e aqui desse lado você tem um sul. Elas vão querer fazer o quê? Indo do norte para o sul. Aqui também, do norte para o sul. Então, mesmo as mais afastadas aqui, ó, elas vão querer não ir em direção àquele norte, mas elas vão dar a volta e ir para o sul. Aqui também, ó, elas não vão querer se encostar, elas vão dar uma volta e vão para o sul. E com isso, você vai ter uma região aqui, ó, de vazio aqui no meio. Essa região de vazio quer dizer que o campo magnético é zero. Tá? Não tem linhas de campo magnético. Então, isso quer dizer que as linhas de campo magnético, se não existem ali, especificamente naquele ponto, é porque é zero o campo magnético. Veja aqui na imagem que é basicamente isso. Ó, você tem aqui os dois ímãs, norte com norte. As linhas de campo estão saindo aqui bem definidas. Ó, norte para o sul, norte para o sul, norte para o sul, desse lado também. Ó. Todo mundo do norte para o sul, só que do mesmo ímã. Repara que é uma concentração muito grande de linhas saindo daqui, de cada ímã, que sempre nos polos a concentração é maior, mas veja aqui no meio entre eles, ó, existe um vazio. Então a gente não tem linhas, elas se afastam e vão embora em direção ao sul. Então ali o campo magnético vale quanto? Zero. Você vê que na animação a pessoa tenta aproximar os ímãs, mas eles se repelem, ó. Então a pessoa acaba fazendo o que? Afastando. E veja que as linhas de campo que aparecem aqui, no meio do caminho, elas aparecem, mas ó, só do ímã em relação a ele, desse aqui também, ó, só do outro em relação a ele. Não vai um em relação ao outro como a gente vê aqui, um se aproximando. Não há nada aqui no meio. Então é uma repulsão magnética. Criação de ímãs. Tem três formas de criar ímãs, tá? Uma é por atrito. Por exemplo, eu quero pegar uma agulha, eu quero imantar, eu quero magnetizar a agulha. O que eu faço? Você pega aqui, ó, por atrito, você pega o ímã e vai esfregando, ó, como está mostrando a animação. Você esfrega, esfrega, esfrega. Esse ímã vai magnetizar essa agulha, tá? E assim que você também, por exemplo, faz uma bússola. Por indução. Bom, por indução é diferente. Isso aqui é um kit que você tem para magnetizar ferramenta, para magnetizar chave de fenda, que não é magnetizado, obviamente. Então, se você pegar isso aqui, que tem um campo magnético ali dentro, o que você faz? Você pega essa chave de fenda e você vai ver que o cara faz o quê? Ó? Ele mexe ela ali dentro, onde tem um campo magnético, e pronto, ela consegue fazer o quê? Atrair os parafusos, tá? Se você passar do outro lado, o que você vai fazer é desmagnetizar. Então, você consegue magnetizar no campo magnético e desmagnetizar em outro tipo de campo magnético. E com isso você pode fazer a ferramenta atrair o parafuso ou não atrair o parafuso. Um outro ponto ali que você pode ter é por corrente elétrica. Então, se você, por exemplo, pegar uma pilha, uma bateria, onde você pode ligar fios aqui, ó, de um lado um parafuso e do outro lado no parafuso. Ou seja, está formando um circuito. Você está fechando um circuito. Ele estava aberto quando você coloca os fios ligando os dois lados do parafuso. O que você faz? Agora você vai ter uma conexão entre eles que vai fechar o circuito dessa pilha, bateria. Só que você percebe que aqui dentro, ó, tem voltas. Isso é um eletroímã. Você está fazendo com que a corrente que passa ali dando aquelas voltas no prego ou no parafuso faz com que você tenha agora um ímã potente, tá? Então você vai notar que todos os clipes ali, ó, quando você liga on, ó, eles são atraídos, porque você fez um eletroímã. Ao passar uma corrente elétrica em um objeto, que a gente vai falar agora, ferromagnético. Isso vai nos levar aos tipos de materiais. Bom, tipo de materiais. Temos os diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Bom, os diamagnéticos, como água ou cobre, tem vários exemplos, o que eles fazem? Se você não tiver nada, tá, eles vão tender a ter um campo magnético ali dentro do material, tá, o arranjo dele, não vai acontecer nada. Só que quando você pega um campo magnético externo, por exemplo, aproxima de um ímã, de um eletroímã, de alguma coisa, e chega próximo desse objeto, como água ou cobre, eles vão tender a se incomodar. Se o campo magnético está para a direita, eles vão querer fazer algo para a esquerda como resposta. Então, aqui você está confrontando, você está repelindo. Tá? Então, o diamagnetismo tem a ver com a repulsão magnética.
tá? Ele tem a ver com você ter um material que não reage de forma, vamos dizer, positiva ao campo magnético presente ali. Ele vai tender a contrapor isso. Por isso que você vê aqui na animação, ó, o que o cara está fazendo ali? Ele está pegando um ímã e está aproximando, ó, water, água. Ele está aproximando o ímã da água. O que que a água faz? A água não vai se aproximar como se fosse ali o ferro, por exemplo. Ela vai repelir. Por isso que você vê, ó, a água aqui se afastando do ímã, sem você nem encostar o ímã. Isso porque a água é o quê? Diamagnética. E os materiais paramagnéticos? Bom, eles são um pouco diferentes. Você vai ter um material que o campo magnético dele também está zerado, não tem nada, não tem influência nenhuma. Então ele está aqui, ó, zerão. Só que dentro dele tem uma organização um pouco confusa, tá? Quando você aproxima ele de algum campo, de algum ímã, alguma coisa, ó, você nota que o campo estando para a direita, irá tender a haver uma outra coisa, que é um alinhamento com esse campo. Então, materiais ali como o alumínio e magnésio são bons exemplos. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, como você pode ver, alumínio. Isso aqui é o alumínio. O camarada aproximou o ímã do alumínio ó, sem encostar. O que está acontecendo com o alumínio? Ele está sendo atraído pelo ímã. Veja que, diferente do outro que está afastando, agora está aproximando ali do ímã. Ó. O ímã está puxando o alumínio. Por quê? Porque o alumínio é um material paramagnético. E o ferro magnético? O ferro magnético é o extremo. O ferro magnético é o ferro, o níquel. É por isso que o ímã vai colar na geladeira, porque a geladeira ela tem o material ferro, ou aço também, que deriva do ferro. Tá? Então, o material ferromagnético, ele não tende só a se atrair como o paramagnético. O ferromagnético atrai muito. Então, você vai perceber que ele tem aqui, sem influência nenhuma de campo magnético, ele já vai estar bem alinhado. Dentro dele, ele tem uns domínios ali dentro, e esses domínios eles já estão muito bem alinhados entre si. Muito bem alinhados. Quando você coloca um campo magnético, eles vão tender a ficar extremamente alinhados, tá? Muito alinhados. E é por isso que você vai ver algumas coisas muito interessantes, né? Aqui você tem uma coisa, por exemplo, parafuso, né? E quando você coloca ali um óleo, uma espécie de óleo com uma limalha de ferro, você vai ter um fluido, ali um fluido magnético. Esse fluido que você coloca ali, ó, ele forma exatamente, ó, interessante, as linhas de campo, né? Porque você tem alguma coisa ali que vai estar magnetizada e alguma coisa ali, ó, para interagir com essas linhas de campo. E é por isso que você vê o formato exato ali é de um campo magnético. Todos aqueles espinhos, ó, como você viu naquela imagem anterior, indo do norte em direção ao sul, por exemplo. Interessante, né? Você vê que é um alinhamento perfeito. Tem um ponto interessante e importante, é que o diamagnetismo ele está presente em qualquer material. Então, por exemplo, o material ele é paramagnético, mas ele também tem um tiquinho de diamagnetismo. Tá? A questão é que, geralmente, é muito pouco perceptível, é tão pequeno que é desprezível. Tá? Mas em algumas situações você pode manifestar esse diamagnetismo. Por exemplo, aqui você vê uma coisa interessantíssima que é um sapo. O sapo está levitando. Mas como que o sapo está levitando? Bom, para você poder fazer esse diamagnetismo, que é o sapo ser repelido por algum ímã, por alguma coisa, você precisa fazer isso com um campo magnético muito grande. Se você pegar um sapo e um ímã de geladeira e botar próximo, não vai acontecer nada. Se você colocar qualquer coisa que seja, por exemplo, paramagnética, se você pegar nosso corpo humano mesmo e colocar em um ímã, mesmo que seja forte, não vai acontecer nada. Mas se você pegar um sapo, que é um objeto, que é um ser vivo ali, que não é tão grande assim, não é tão pesado assim, e coloca um ímã muito, muito, assim, muito forte mesmo, como a gente nunca viu pessoalmente, muito forte, e colocar o sapo, esse diamagnetismo ele vai se fazer presente, porque vai ser tão intensa a linha de campo passando ali naquele sapo, que aí de fato você vai ter uma repulsão, e por incrível que pareça, você consegue ver na animação que é verdade, o sapo está levitando por causa de um ímã. Isso é bem comum de conseguir. Nota também que você tem aqui, ó, uma situação muito parecida, né? Só que na verdade você tem ali um objeto que está com uma temperatura muito, muito, muito baixa, muito baixa. Ele é resfriado com a temperatura negativa muito baixa. E ele está interagindo com o ímã, só que você percebe que é uma repulsão e que devido a efeitos aí muito estranhos, ele consegue travar ali, né? É uma repulsão que consegue até travar, né? E é bem interessante que você vê que isso de fato acontece. Há um diamagnetismo acontecendo entre os dois, mesmo que naturalmente aquele objeto não seja um objeto diamagnético.
tá? Isso tem a ver com a temperatura estar baixando muito. Bom, vamos falar agora sobre o campo magnético na Terra. Sim, como é que você usa uma bússola? Tem a ver com o campo magnético. Lembra que eu falei que a agulha ela é imantada, magnetizada? Então, se você observar, a gente fala assim, o Polo Norte fica em cima, o Polo Sul fica embaixo. Isso tem a ver com o Polo Norte geográfico e o Polo Sul geográfico, mas a bússola não funciona baseada na geografia, funciona baseada no magnetismo. Então, o que você vai ter na prática é, dentro do planeta você tem ferro e níquel que estão fundidos ali no estado líquido, tá? Uma coisa mais pastosa, vamos dizer. E o que você vai ter é que isso se movimenta na Terra. Isso nos dá um padrão aproximado de que a Terra funciona mais ou menos como um ímã, por causa desse movimento ali do ferro e do níquel, onde o norte magnético fica embaixo e o sul magnético fica em cima. Então, pera, eu aprendi a vida toda de que o norte fica em cima e o sul fica embaixo. Sim, isso é verdade, mas geográfico. Tá? Isso é geográfico. Alguém inventou que seria assim quando criaram lá um atlas daquele, né, geográfico, mapa mundi. Só que, na verdade, no magnetismo é diferente. Por que a gente sabe disso? Porque as linhas de campo saem do norte, aqui embaixo, e vão para o sul lá em cima, exatamente como você viu antes, ó, em relação ao ímã em barra. É muito parecido, tá? Mas sempre do norte em direção ao sul, ou seja, sempre de baixo para cima. Então você vai notar que o polo sul magnético fica em cima e o polo norte magnético fica embaixo. Então são coisas opostas. Você nunca pode confundir e misturar essas coisas, geográfico com magnético. Repara também que a inclinação da Terra não é retinha. A Terra tem ali uns 20 e pouco graus de inclinação, então o planeta não gira retinho. Ele gira um pouco inclinado. Quando você vê um globo terrestre desse que você vê vendendo por aí, eles estão sempre inclinadinhos em relação ali ao eixo. É isso mesmo. Ele tem essa inclinação. Então você vê que há uma diferença de ângulo ali pequena entre a inclinação da Terra, ou seja, como ela gira, rotaciona, em relação ali, ó, seu polo norte geográfico e o polo sul magnético. Eles não são exatamente coincidentes, mas estão aproximados. Tá? Então a gente pode dizer que o polo sul magnético é aproximadamente parecido com o polo norte geográfico. Tá? Então você vê aqui na animação também, ó, que você tem exatamente isso, ó. As linhas de campo estão, ó, descendo e subindo para o sul. Estão descendo do norte, subindo para o sul, ou seja, sempre assim, ok? Presta para alguma coisa esse campo magnético? Sim. Para a gente poder andar por aí de alguma forma, estar perdido em algum local, no mar, na selva ou o que for, bom, a bússola vai te ajudar a descobrir ali para onde que é o norte, para onde que é o sul, para onde que você pode ir e tal, se direcionar geograficamente. Você vai ter animais como alguns pássaros que conseguem ter, como se fosse uma bússola interna também, que consegue saber para onde tem que ir, porque interage com esse magnetismo da Terra, isso é importante também, evolução, né? E você tem uma coisa extremamente importante para a gente. Se você tem o Sol e há várias explosões ali nucleares, você pode ter certeza que você vai ter, além da radiação, né, da luz e tal que você vai ver, você vai ter também partículas saindo. E não vem só do Sol. Você vai ter estrelas lá longe que elas estão explodindo, que elas estão chegando ao fim de suas vidas, está acontecendo todo tipo de loucura. E você vai ter partículas em alta velocidade chegando aqui na Terra e muito rápido, quer dizer que tem muita energia, quer dizer que é muito perigosa. Então, todas as partículas que vêm do cosmos, elas são muito perigosas, tá? Se estiverem em alta velocidade, se forem carregadas e tal. Qual é o barato que a gente tem aqui em relação ao campo magnético da Terra? Esse campo magnético, como você vê na animação, ó, existe um campo ali, ó, as linhas de campo estão sendo mostradas ali, elas ajudam a nos proteger. Se você tem partículas vindo aqui do Sol, elas defletem, elas se desviam por causa do campo. Elas vêm, colidem aqui com esse campo, elas encontram um campo magnético da Terra e elas defletem. Então elas vêm, ao invés de chegar na Terra, elas defletem e vão para outro lugar. Então funciona exatamente como um escudo para a gente. Então o campo magnético é um escudo natural para a Terra, contra esses invasores aí que vêm do Sol de outros lugares. Então isso para a gente é bom, possibilita vida. Você repara que quando você tem ali um astronauta, ele não está ali na Terra, ele não tem aquele campo magnético ao redor. Então é por isso que você tem várias coisas acontecendo ali em relação a estudos
de proteção ali para o cara na estação espacial, numa nave espacial. Ele precisa ter coisas ali que protegem, materiais ali leves, materiais que conseguem resistir, defletir, do mesmo jeito que a Terra faz, só que numa escala diferente. Falando da bússola, a gente tem aqui a bússola, como você já viu, né, uma animação mostrando que ela fica mexendo ali, certo? Vai ver aqui também, ó, uma bússola de verdade, mexendo normalmente, nada de novo nisso. Agora, como mais ou menos esse troço funciona? Bom, note que você vai ter aqui, ó, o ímã, que em vermelhinho é o norte e em azul é o sul. Se você notar aqui, ó, aqui vai ser a mesma coisa. O vermelho é o norte e o azul é o sul. Você repara que quando você está com o ímã ali mais ou menos distante, você começa a ter uma repulsão. Ó, o norte se afasta e quem se aproxima é o sul. Por quê? Porque como aqui o norte se aproxima, quem que ele vai atrair? Se o norte se aproxima, ele vai atrair o sul. É por isso que você vê o azul se aproximando, ó, quase encostando no norte, porque estão se atraindo. Mas em compensação, ó, olha como é que o norte vai se repelindo aqui, conforme esse norte ele aproxima. Esse norte aproxima e o vermelho, que é o norte aqui, ó, ele vai se afastando. Então você vê que tem um jogo de atração e repulsão. Norte com sul atrai, norte com norte repele. Veja aqui que se você pegar uma bússola, ó, você pega uma bússola e coloca ela aqui. O que vai acontecer com a bússola? Bom, se aqui está o norte, o que você vai ter? Você vai ter que o sul, em azul, vai fazer o quê? O sul vai querer se atrair em direção ao norte. E em vermelho a gente vai ter o norte. O norte vai querer se repelir. É por isso que o sul vai estar mais próximo e o norte vai estar mais afastado. Tá? Isso vale para qualquer lugar. Se você pegar aqui mais próximo, ó, botar aqui, aqui vai ser o sul e aqui vai ser o norte. O norte sempre vai querer ficar mais afastado desse polo, né? E o sul vai querer ficar próximo. E é por isso que na animação que você vê, ó, olha o formato. Funciona como se fosse um trilho de trem, né? A agulha ali da bússola vai ficar sempre se movendo de acordo com o campo magnético, o formato do campo magnético. É por isso que você vê que sai daqui, ó, bem retinho, ó. O sul sai aqui bonitinho e o norte já sai bem afastado. Conforme você vai andando no trilho, ó, você vê que vai chegar um momento em que vai ficar meio a meio. Sul aqui e o norte aqui, ó. Sul aqui e o norte aqui. Por quê? Porque eu estou no meio do caminho. Do lado esquerdo tem o norte, do direito tem o sul. Então você vai ter esse sul aqui, ó, que é atraído pelo norte, e esse norte que é atraído pelo sul. Fica no meio do caminho. Pode ver que na animação mostra exatamente isso. Até que o momento lá embaixo, ó, você vai ter o sul. Quem é atraído pelo sul? Você vê que vai chegar em vermelho, ó. Em vermelhinho, quem é atraído pelo sul é o norte. E quem é repelido pelo sul? É o próprio sul. Então você vê que é invertido em relação ao que tinha lá no início. Tá? Então tem uma lógica. Repara também que você vai ter aqui, ó, bússola, feita de modo precário. Você vai ter ali o quê? Uma coisa muito leve, que é uma rolha, tá? E você bota ali uma agulha. Mas não é qualquer agulha. É justamente a agulha que você magnetizou. Você magnetizou a agulha? Bom, então isso quer dizer que ela vai ter ali alguma orientação. Aqui vai ser, por exemplo, o norte e aqui vai ser o sul. Então a gente sabe que ela vai se alinhar com o quê? Com o campo magnético. Se eu botar essa bússola aqui, o que ela vai fazer? Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Uma parte dela vai se alinhar com o norte e a outra vai se alinhar com o sul. E se você colocar na água, como ela é leve, a rolha é leve e a água permite que ela se mova livremente, o que vai acontecer com ela? Ela vai basicamente ficar girando aqui, ó. Ela vai girar, vai se mexer e vai se alinhar com o quê? Com o campo magnético, por exemplo, da Terra. Tá? Então é bem parecido com o que você vê ali em cima. Então por hoje é isso. Até a próxima.